A gente se tranca no quarto, né? A gente tem ali, às vezes, Ele tá mais animado. Quando eu penso, de repente, em ficar... Não. Não o quê? Não. Quais os principais aprendizados de 20 anos de casados? Uau! Nós vamos compartilhar com vocês em alguns minutos o que nós aprendemos nos últimos 20 anos. Eu vou deixar você falar primeiro, né? Primeiro, vamos convidar as pessoas para fazer parte desse canal, né? Tudo bem com você? Espero que sim, né? Quem já está vendo a gente as respostas que nós demos, né, nos vídeos anteriores e que gostou, né, desse canal, quero convidar você, já não está inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho das notificações para que você possa ficar sabendo sempre das atualizações que nós vamos colocar aqui no canal e compartilhe o vídeo para quantas pessoas você puder. Com é isso aí. certeza. Recado Então, foi dado. Depois do recado, abre o seu coração, né, fazendo aí um levantamento dos últimos 20 anos. O que para você, ou quais os maiores aprendizados aí que você pode compartilhar? Olha, é claro que são muitos aprendizados, né? São muitas coisas que a gente viveu nesses longos anos e, assim, coisas que eu separei pra gente trazer, que senão a gente vai fazer um podcast aqui de 2h30. Mas uma das coisas importantes que a gente realizou no nosso casamento foi o tempo de mesa, né? É o tempo de estar junto, é o tempo de olho no olho, é o tempo de nós sermos nós mesmos, né? A gente ser assim um com o outro e também ser assim com os nossos filhos. Então a gente criou uma cultura que não tinha antes, né? Nos vídeos anteriores vocês já ouviram falar que a gente tem bem estabelecido a nossa missão. Sim. E a comunicação, ela faz todo o contexto disso tudo. Ela tem uma importância muito grande, porque na comunicação é o tempo de mesa, é o olho no olho, é o conversar, é o chorar. E ali, nesse tempo de mesa que eu falo, é o tempo que, hoje em dia, todo mundo, né? Eu cresci mais ou menos sentado no sofá me alimentando, né? Comendo. E assim, acredito que grande parte das pessoas acabam vivendo isso. Mas a gente conseguiu trazer para dentro da mesa. Então, quando a gente serve o almoço, estão todos assentados à mesa. Quando a gente tem um assunto importante para tratar, e olha que nós vivemos muitos assuntos assim, né? Ano passado, né, diante de um cenário, ano passado e ano retrasado, de cenários que foram acontecendo e mudando, até mesmo dentro da nossa congregação, e a gente precisava tomar certas decisões e a gente trazia para a mesa. Né? A gente não escondia dos nossos filhos, uma vez que eles também estavam envolvidos nesse grande problema que nós estávamos enfrentando. E o colocar à mesa, ouvir a opinião deles, ouvir às vezes o conselho deles diante de uma decisão que a gente estava para tomar, isso nos ajuda muito no nosso casamento. E assim, né, agora para concluir, o que eu falei respondendo o vídeo anterior, que é olhar o casamento como se fosse uma sociedade. Você imagina, os seus filhos são os gerentes, são os funcionários que ali estão. Então, se você não abre com eles, se você não ouve o que eles têm para falar, é claro, né, você pode estar pensando, nossa, está rebaixando o seu filho. Não, eles estão sendo preparados. Né? Então, se a gente não coloca para eles essa visão, essa situação, e de trazer eles para o problema e ver também que eles podem ajudar a resolver, isso é muito importante. Há outras coisas também, né, que a gente coloca, obviamente, o que tem que ser colocado na mesa, e há outras questões que a gente coloca na mesa, só que essa mesa é entre mim e Odete, né? A gente faz isso geralmente nas sextas-feiras, a gente se tranca no quarto, né? A gente tem ali, às vezes, um café, a gente sai com as pessoas, mas quando dá 10h, 10h30, a gente se tranca no quarto e é o nosso momento de rever o que aconteceu durante a semana e também o que a gente pode fazer no futuro. Então, assim, a gente gasta tempo mesmo, gasta tempo, a gente leva comida, leva tudo que tem que levar para o quarto, faz piquenique no quarto, bota vídeo, né? Eu boto aqueles vídeos, né? De paisagem, de vídeos ao vivo de praia, e a gente fica conversando sobre o nosso futuro, sobre os nossos erros, e isso é muito importante. Então, isso é trazer à mesa, né? Então, e é uma das coisas que eu aprendi nesses 20 anos que eu não tinha em casa, mas a gente conseguiu colocar
na nossa família. Isso é fundamental, né? Quer complementar? Quero só complementar uma coisa. Os nossos filhos estão numa idade onde nós podemos falar das nossas decisões, verdade. né? E ouvi-los nessas tomadas de decisões. Porque o Wellington falou, nos últimos 2 anos nós fizemos muitos movimentos importantes, entre eles mudar de estado, né? Então nós gostaríamos de incluí-los nessa tomada de decisão, porque o preço a pagar seria para todos nós. Mas quando eles eram menores, eles não participavam. Esse era um assunto que a gente não levava para a mesa. E fica essa dica para eles, né? Seus filhos não têm que saber dos seus problemas. Seus filhos não têm que saber dos boletos que vocês têm para pagar, daquilo que vocês estão vivendo, das brigas, nos desafios do casal. Não é esconder, porque filho sente o clima da família, né? Com certeza. Mas tenham os assuntos certos na mesa, né? E por que eu vou só esticar um pouquinho mais, porque é importante, né? A decisão deles, nós saímos de Juiz de Fora e nós visitamos alguns lugares para que a gente pudesse morar. E um desses lugares foi uma grande cidade no estado de Minas Gerais e que, assim, para mim, ia ser muito bom, uma boa oportunidade de crescimento, uma boa oportunidade de romper na minha área. E para a Odete também, uma vez que ela faz os atendimentos online, e nós nos interessamos por aquela cidade, mas nós pensamos, vamos levar agora também os nossos filhos para ver o que eles vão sentir da cidade. E aí fala como é que foi. Terra, né? E fomos espiar a terra. Fomos espiar a terra, levamos os nossos filhos, eles gostaram da cidade, gostaram da região ali, da igreja e tudo mais, mas eles sentiram que ali não era o ambiente deles, eles não se sentiram acolhidos, não se sentiram talvez amados, né? Não sei exatamente, e o clima da cidade não foi propício. É claro que muitas coisas que nós pensamos e discutimos precisam ser validadas pela paz, né? A paz precisa vir no nosso coração. Porque assim, se você de repente, você tem uma família, tô até prolongando um pouco, mas é importante, né? Se você tem uma família, para concluir, porque esses assuntos a gente vai tratar em outro lugar também, né? Então a gente vai ter... Ela vai falar depois. Mas você imagina, você tem uma família, é um núcleo, né? O marido, esposa e filhos. E de repente você muda e não explica para os seus filhos o porquê que você mudou. E de repente o seu filho, que tem 10, 11, 12 anos, tem amigos ali na vizinhança. E você pensa nisso, você vai arrancar o seu filho de um lugar e vai levar para um outro que às vezes é uma cultura completamente diferente. E daí que muitos filhos acabam se perdendo. Sim. Muitos filhos geram uma grande revolta e acabam entrando, infelizmente, pelo caminho das drogas, começam a pensar em coisas erradas, porque os pais não se comunicaram com o filho. E isso é importante, e eu vejo a importância... Eu vejo o quanto que isso é importante para o casamento. Os filhos precisam elaborar também esses movimentos, né? Então é isso, né? Resumindo, esse grande aprendizado é a comunicação, principalmente à mesa. Eu vou falar então agora um aprendizado, depois a gente volta para o seu próximo, né? Eu quero falar a respeito dos temperamentos, ou na nossa linguagem, esse é bom demais. Perfis comportamentais. Né? Nós estamos falando de dominância, influência, estabilidade, conformidade. Acho que a gente pode depois Coloca aprofundar. no comentário aí, você que não conhece ela, se ela é uma pessoa influente, se ela é uma pessoa dominante, se é uma pessoa estável ou se ela é uma pessoa conforme. E eu? Você acha que eu sou uma pessoa influente, dominante, estável, conforme? Dá uma pausa aí, por favor, escreve aí no comentário, que eu quero ver quem é que vai acertar essa pergunta. Mas vamos lá. Muito bom. Então, assim, como a gente falou no vídeo anterior, muitas vezes a gente quer corrigir e consertar o outro, achando que o outro deve pensar, sentir, se comportar de acordo como acontece conosco, né? Então, assim, são perfis muito diferentes. Então, vocês precisam se conhecer e conhecer o outro. Então, quando eu me conheço, eu passo a me respeitar, eu passo a me amar e conseguir também fazer isso pela outra pessoa. No início do nosso casamento, como a gente compartilhou, nós tivemos muitos conflitos. E um desses conflitos é porque eu sou uma pessoa, por exemplo, muito introvertida. E ele é altamente Nem parece, né, gente? extrovertido. Então, ele é da comunicação, eu sou do silêncio, ele é de falar, eu sou de ouvir. Ó o spoiler aí, as dicas, né, do nosso perfil. Mas então, eu achava que ele deveria aceitar e concordar com algumas programações e formas que eu tinha de me comportar. E ele tinha a mesma expectativa sobre mim. Não tinha como dar certo,
né? Então, à medida que a gente foi aprendendo, estudando, se desenvolvendo, a gente precisa investir, né, em desenvolvimento e conhecimento, porque é muito importante. Como? Nós precisamos fazer terapia, precisamos fazer cursos, Foi muita coisa. ler muitos livros e, como eu falei também, buscar essa mentoria e esse aconselhamento pastoral, que é muito importante. Então, quando nós vamos nos desenvolvendo, a gente vai entendendo onde estamos sendo orgulhosos, né? Onde nós estamos ali muitas vezes sendo insistentes, e nós mulheres talvez até nos comportamentos tolos, né? Como a Bíblia mesmo fala, destruindo a relação, destruindo a nossa própria casa. Então nós precisamos aprender sobre isso, né? É muito válido. E a partir disso, como eu falei, vem um respeito, né? E vem até uma admiração sobre a diferença do outro. Então eu não posso admirar apenas o que é parecido comigo ou o que eu gosto. Eu consigo admirar hoje o comportamento do Wellington e é completamente diferente do meu. Então, quando eu estou mais quietinha, ele está mais animado. Quando eu penso, de repente, em ficar, né, mais reclusa, como estamos aqui esses dias, ele já está nessa pegada de desfrutar, de se divertir. Então, Não. Não o quê? Não. Eu tô mais quietinho aqui e ela tá... flexibilizando, que ela tá imparável, essa mulher, ela não para. E eu tô, relaxa. Semana, né? Essa semana, descansa. Gente, olha esse fundo aqui atrás, isso aqui não é um chroma key, isso aqui é de verdade. Então, eu descanso, eu deitei, ela, minha cabeça não para. Eu falei, cara, tem que fazer não sei o que. Eu falei, calma, relaxa. Mas diferente do deixa eu fazer isso aqui e ali, que a mente não para no dia a dia, né, nos atendimentos e nas tarefas da casa, aqui é um desejo de fazer coisas diferentes e fazer com ele, né? Então, eu tô mais acelerada que ele esses dias. Então... Esse barulho deixa? Pode deixar, é da motosserra. Então, tá bom. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Invistam nisso. Façam análise de perfil comportamental. Invistam em vocês. Mas você tá escrevendo aí no comentário agora, tá falando assim, mas como que eu vou descobrir o meu perfil comportamental? Aí você tem que falar. Na verdade, a ideia não era fazer a propaganda, né? Nós somos analistas de perfil comportamental, podemos ajudar vocês, né? Ajudar os casais e as famílias sobre isso, mas você também tem outras formas de fazer, tá? Tem vídeos na internet sobre isso, tem livros sobre esse assunto, tem muitas formas de você aprofundar, você só não pode dar desculpa, né? Não pode, porque, gente, é o que ela falou, eu vou ser bem rápido aqui. O meu ganho, quando eu fiz a minha análise de perfil, foi tão alto, que eu me descobri e eu pude entender que eu estava vivendo fora do meu eixo, fora do meu eu. Eu estava tentando literalmente, na minha liderança, ser uma pessoa que eu não era. E as pessoas estavam me vendo na minha essência. E eu acreditando que as pessoas estavam me vendo de acordo com o padrão que eu criei. Isso é muito interessante, que até o próprio análise de perfil ele vai mostrar isso. Então, que a gente descobre e fala assim, cara, eu agora sei como eu vou lidar comigo mesmo. Agora eu sei como eu vou lidar com uma pessoa que tem um perfil completamente diferente do meu. A gente aprende e tem muitos ganhos. Isso, evita sofrimentos, né? Muitas vezes a gente sofre buscando ser quem não fomos criados, né, para ser. E aí, mais um aprendizado seu, além de comunicação e tempo de mesa? Também o tempo que vai envolver... Eu falei um pouco sobre o tempo de mesa e envolve a criação dos filhos, né? E é uma grande responsabilidade. Nós estávamos conversando com um casal essa semana e no domingo, se eu não me engano, no domingo, né? Você não sabe qual dia que tá vendo, mas foi num domingo. E aí eu estava falando com eles a respeito do nosso papel de ser um exemplo para os nossos filhos. Por quê? Essa pessoa, agora eu lembrei, essa pessoa nos perguntou assim, mas ter filho deve ser muito difícil, deve ser complicado demais, você vai cuidar de uma pessoa ali, de um ser humano. Só que o fato de criar o filho e a filha, com o passar do tempo, você percebe que você está cuidando, você está tendo um reflexo de você mesmo. Entende o que eu tô falando? Assim, você está cuidando do teu filho e aí o teu filho, ele desobedece. Mas um dia você foi uma criança que desobedeceu. Um dia o seu pai brigou com você, a sua mãe brigou contigo e você ficou cabreiro com ele. E aí aquela criança que era você ficou revoltado e você queria mudar, você queria, né, se vingar.
Mas aí você cresce, você aprende a lidar com você mesmo, cuidando dos seus filhos. Você precisa ser um exemplo para eles, para não ser aquele menino que você foi, ou aquela criança que você foi, desobediente, mas agora você tem a palavra de autoridade. Então o seu filho precisa, e a sua filha precisa entender que como pais, nós precisamos ter autoridade. E ter autoridade não é a palavra, é aquilo que a gente vive dentro de casa. E é o que eu falei anteriormente. Né? Então, se a gente tem um tempo de mesa, se a gente tem uma organização, se a gente entende qual é o movimento que a família tem, qual é a direção que ela está indo, os nossos filhos também nos respeitam por conta dessas decisões. Então, eles sabem que o caminho que nós vamos tomar é o caminho que é bom para eles. Mas mas vocês falaram que vocês ouvem os filhos. A gente ouve os filhos. Só que a gente também mostra para eles o ganho que eles terão nessa jornada, nessa nova caminhada, nesse novo desafio. E tá tudo certo. O nosso filho esses dias falou alguma coisa sobre mudança, né? A gente está fazendo as coisas aqui até não sei quando, né? O dia que a gente vai mudar. Porque na cabeça deles, não é que a gente vive mudando o tempo inteiro. Apesar de ter 20 anos de casado e nós nos mudamos quantas vezes? Muitas vezes. Mas mudamos de casa em casa na mesma cidade. Porém, quando a gente muda de estado, a gente sabe que nós sabemos que temos uma missão. E essa missão, um dia sendo cumprida, nosso coração é voltado para aquilo que Deus tem para a gente. E os nossos filhos sabem. E educar os filhos é uma coisa que eu aprendi, nós aprendemos no livro chamado Órfãos de Pais Vivos. É de um argentino, que eu esqueci o nome dele, mas o nome dele vai aparecer aqui, que ele fala que educar é frustrar. Então, quando você educa o seu filho, você está frustrando ele naquilo que ele quer. Eu quero doce, né? Não é a hora. Você precisa frustrar o seu filho. E falando assim parece fácil pra gente, mas não é. E eu gostaria até que a Odete um dia falasse, se ela puder falar, sobre o momento que a gente teve que corrigir a Ruth, quando ela estava no colégio, era bem pequenininha, né? E aquela decisão que a gente tomou acabou tendo um efeito positivo. Fala aí pra gente. Na verdade são muitos momentos, né? Muitas lembranças. Mas o nosso coração, muitas vezes, quer nos enganar e quer poupar os filhos da dor, do não, né? Como o Wellington falou, da frustração. Mas quando nós temos essa clareza, a gente consegue colocar esses limites e são muito importantes, né? Então foram muitas as oportunidades que nós tivemos, né? Que engolir assim, seco muitas vezes, e, como o Wellington falou, corrigir, e sentar, e disciplinar, e frustrar. Dói no nosso coração, mas depois a gente vê o quanto eles vão sendo moldados, né? E quanto eles vão aprendendo esse caminho que a gente vai conduzindo para que eles possam no futuro, inclusive, seguir, né? E viver essa realidade na vida deles também. Então, acho que esse foi um dos grandes aprendizados, com certeza. Muito. E fala dela, da pequenininha, quando ela era pequenininha. Qual evento? Que ela mordia as crianças. Tá. Que ela quase... eu não acredito que eu tô fazendo isso. A Ruth chegava da creche, ela tinha uns 2 aninhos, no máximo 2 anos. E a professora disse que ela estava começando a morder os amigos da sala. E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso corrigir, eu preciso conversar com ela. E ela sempre foi muito esperta, ela sempre entendeu tudo, né, que a gente explicou. E eu falei, filha, por que você tá mordendo? Aí ela falava, não sei, mãe. Filha, mas você mordeu a coleguinha. Mordi, mãe. E eu falei, você vai ter que sentar aqui e pensar no que você tá fazendo, Ruth, isso é feio. Fez dodói na amiga. E eu por dentro, uma vontade de chorar enorme. Coloquei ela sentadinha, eu falei, você não vai levantar daí. Você vai pensar sobre o que você está fazendo, porque a gente tem conversado sobre isso, mas você não está ajustando o seu comportamento. E aí eu me afastei um pouquinho, e como ele falou, meu coração doeu, uma vontade de chorar enorme, eu sofrendo talvez mais do que ela, né? E aí ela começou a chorar bastante, e ela falou, mãe! Aí eu voltei, ela, me desculpa, mãe. Eu me abaixei, ela botou a mão assim, eu lembro essa cena, né? Botou a mão assim na minha bochecha, me desculpa, mãe, não vou mais morder a Júlia, não vou mais morder a Ana Clara. Aí começou a falar todas as amigas que ela mordia e realmente a partir dali ela não mordeu mais, porque ela sabia, inclusive, que se ela continuasse a ter aqueles comportamentos, ela seria corrigida novamente, né? Ela precisaria passar por aquela situação que foi desagradável para ela, com certeza. Lembrou de mais alguma coisa? Não, isso aí são outras coisas que a gente vai tratar mais à frente, mas são coisas importantes para você saber, né? Que na nossa visão existem
coisas nesses 20 anos que nos trouxeram até aqui e faz com que a gente esteja falando para você. E para a gente encerrar, o que eu trouxe, compartilhei com ele mais cedo, do nosso principal aprendizado foi a oração. Nós sempre tivemos o hábito de orar na mesa, orar com os filhos, orar juntos, orar separados, mas nós não tínhamos o costume, né, em todos os anos, de orar de joelhos e orar juntos no nosso quarto. E foi depois de uma grande crise, inclusive, né, que nós fizemos esse acordo. Olha, nós precisamos orar mais vezes juntos. Então, nós já orávamos, mas não fazíamos isso com tanta frequência como deveríamos juntos, né? E ali a gente estabeleceu isso. Nós não vamos dormir sem colocar o nosso joelho no chão e apresentar a Deus todas as nossas questões, onde um fala e o outro ouve em concordância, né? E vamos fazer isso diante de Deus. E a partir dali, daquele momento, eu vejo que não só a nossa conexão aumentou, a conexão emocional principalmente, mas a nossa conexão com Deus. Então, sempre tivemos uma relação com Deus, mas ali a coisa se estreitou. Então, quanto mais próximos de Deus estamos, mais próximos, inclusive, como casal nós ficamos também. Se eu tenho vergonha de orar com meu marido, se eu tenho medo de chamá-lo, né, pra gente orar ou lembrá-lo, sobre o que eu vou falar? Se eu tenho dificuldade na comunicação com ele e com Deus, eu vou ter dificuldade em comunicar qualquer outra coisa. Então é importante quebrar esse gelo, né, através da oração. Se você inclusive está recém-casado, né, comece a fazer isso o quanto antes, para não ter que aprender lá para os seus 15, 20 anos. Já coloque isso como um acordo. Vamos fazer isso juntos? Isso faz total diferença. E aí as pessoas falam, pode estar pensando assim, né, que sabe que nós somos um casal cristão, nós somos pastores. E a gente tinha essa falta de costume. Lembra do que eu falei nas respostas passadas? De que eu carrego uma cultura dos meus pais. Eu nunca vi meus pais orando junto, uma vez que meu pai não era cristão e minha mãe era. Eu sei que minha mãe sempre orava. Orava. E às vezes eu pegava minha mãe no quarto orando, né? Orando em línguas, né? Na madrugada e tal. Ela tem a cultura dela, dos pais dela, que não vieram, né, das questões tradicionais da religião, né, cristã e tal, vamos dizer assim. E, cara, quando a gente se casa, cada um tá orando. E a gente oro nem sabe fazer, né? Profetizo, não sei o quê, pererê. E aí, quando acontece, de fato, essa baita dessa crise, nós entendemos que o orar junto não é uma questão religiosa. É uma questão vital para a saúde do casamento. Então, se você é um cara, e assim, nossa dor, que seja uma inspiração para você. Porque talvez você fale assim, nossa, caramba, eu tô na mesma situação que ele. Tem chance de mudar. Como? Na hora de for deitar. Esteja orando. Vai ter dias que você vai esquecer? Vai ter dias que você não vai conseguir orar. Mas o importante é que maioria das semanas, hoje eu não consegui, amanhã eu faço. No outro, você não pode deixar com que a cultura do não conseguir fazer ou do cansaço tome conta dessa uma decisão que é tão importante e que eu vou falar, ajudou muito no meu casamento e eu posso até dizer isso mais profundo, salvou o meu casamento. Se não fosse o Senhor, né? Se não fosse Ele. Vida, na nossa relação, na nossa família, né, em tudo que nós temos vivido. Se não fosse o Senhor, nós não estaremos aqui com 20 anos, não estaremos nesse lugar lindo. E se não fosse o Senhor, certamente você não estaria assistindo esse vídeo e recebendo aí, de repente, essa palavra de encorajamento para mudar a tua vida, teu casamento e a tua família. Não é isso? É isso aí. É isso. Então, espero de verdade que esse nosso abrir o coração aqui tenha te alimentado, tenha te abençoado. Continue por aqui para ver os próximos vídeos, tem muito conteúdo legal vindo por aí. Nós queremos abençoar muito vocês, porque crescer é o nosso destino, né, meu amor? Além de crescer é o nosso destino, você vai fazer a gente crescer também. Como? Deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, compartilhando esse vídeo para as pessoas. E vamos lá, gente, vamos lá, vamos crescer. É isso aí, crescer é e sempre será o nosso destino. E se nós estamos aqui, é porque queremos que você viva sucesso no seu casamento e na sua família. Beijo. Amém? Beijo. Deus abençoe vocês. Valeu. Tchau.